E aqui no tópico 2 nós vamos falar um pouquinho sobre a ira, né? Ele traz aqui que é um problema universal, dominante em todas as culturas. Infelizmente, isso é uma verdade, né? Experimentado por todas as gerações. Ninguém está isolado da sua presença ou imune do seu veneno. Então ela permeia cada pessoa e arruína relacionamentos, os mais íntimos. A ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. Tristemente, isso é verdade. E mesmo em nossas igrejas e lares cristãos. Olha só, um dia desse eu estava em uma fila, né, de um caixa para pagar uma conta. A gente fez umas compras e estava ali esperando para pagar. E aí tinha uma pessoa logo atrás da gente que era muito inconveniente, né? Ele ficava ali tentando apressar a fila e não tinha como. Aquilo ali vai deixando a gente assim inquieto, sabe? Dá vontade de você dar uma tirada na pessoa, sabe? Aí você fica pensando, poxa, tomara que assim que eu passar o sistema caia e essa pessoa não consiga pagar a conta dela. Aí você fica pensando todo tipo de coisa ruim para acontecer com a pessoa naquele momento ali, para ela deixar de ser inconveniente, sabe? E aí aqui está uma questão que está deixando muitas pessoas agoniadas, estressadas, preocupadas, porque se preocupa com a vida dos outros nessa questão. Então ali eu notei assim que eu fiquei agoniado com aquilo dali. A pessoa numa inconveniência, falando, tentando apressar tudo ali. E aquilo dali a gente sai do comércio ali assim, sabe, preocupado. Poxa, para que acontecem umas coisas dessas, umas pessoas assim, né? A gente fica pessoas que não compreendem as coisas. A gente fica pensando nisso, né? Por que a pessoa é tão mal educada? E aí tem gente que leva esses rancores e guarda, leva para casa isso daí. E isso aqui é muito preocupante, porque a velha natureza, ela quer alimentar esse tipo de pensamento mesmo. A velha natureza, ela quer alimentar esse tipo de comportamento em você, que você saia dali preocupado, que você saia dali desejando mal para a pessoa, que você saia dali bravo, nervoso, estressado. Então, o 2.1 diz assim: a ira da velha natureza, ela precisa ser contida. Isso é uma luta diária, meus irmãos. Diariamente nós temos que estar lutando contra isso. O cristão não é isento da ira, diz aqui a nossa revista. Suas palavras e gestos revelam, e ele luta com o remanescente interior da ira, buscando cumprir a ordem apresentada em 1 Pedro 2.1. O que diz lá em 1 Pedro 2.11? Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então nós precisamos observar aqui o que Pedro está falando para nós. Ele está nos exortando a nos abster justamente dos desejos da velha natureza. A velha natureza, ela quer provocar isso em nós. Ela quer provocar a ira. Olha só o que diz também a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, versículo 31. Diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, a largar a ira, a deixar a ira, a gente não se enveredar por este caminho. É uma luta diária. Nós cristãos somos diferenciados justamente por isso, porque a gente consegue controlar isso através do Espírito Santo que é em nós. Então, se o Espírito ele é forte em você,
Se você conseguiu se esvaziar e deixar o Espírito Santo viver em você, você não vai, numa situação como essa, né, que nós passamos na fila do mercado, você não vai arrumar uma briga, uma confusão. Você vai deixar aquilo ali passar, vai embora, conforme nós fizemos, né? A pessoa mal educada vai embora, passou aquele problema, não levei aquilo para casa. Citei aqui como um exemplo que acontece na vida de muitas pessoas. Por conta de uma coisa que alguém fez que não te agradou, você começa a desejar o mal para aquela pessoa, começa a guardar rancor daquela pessoa, e isso não destrói, não é a pessoa, isso destrói você mesmo. Isso vai corrompendo, vai ruindo, vai te destruindo por dentro. Isso vai deixando você pesado, pensamento, né, atordoado, semblante triste. Então nós temos que pegar todos esses ensinamentos da Bíblia que nós mostramos aqui e muitos outros que nos adverte sobre a ira. E depois a gente ainda vai ver aqui, irmãos, a respeito de uma passagem muito conhecida na Bíblia, que a ira de Jonas, né? A ira de Jonas, nosso tópico 2.2, ele traz isso aqui, o perigo do alto engano. Quando Jonas ali profetiza, né, faz um alerta, né, sobre aquela cidade, que todas as pessoas ali, Deus estava irado com aquela cidade, e quando eles se voltam para Deus, a Bíblia diz assim que Deus se arrepende do mal que iria fazer com aquela cidade. Então eles se voltaram para Deus, né, em jejum, em oração, e aí Jonas ficou irado, porque Jonas disse uma coisa e Deus iria fazer outra agora. Então Jonas queria que todo mundo ali morresse. Jonas, ele pregou aquilo dali, então tinha que acontecer. Então Deus fez crescer uma planta, né, quando Jonas foi repousar, e Jonas gostou muito, ficou confortável na sombra. Só que no outro dia pela manhã Deus mandou ali algum verme, alguma coisa que matou a planta. Então Jonas ficou desconfortável, porque o sol batia direto na cabeça de Jonas ali. Ele ficou, né? Poxa, aí Deus perguntou para ele assim: bom, mas você está irado por quê? Por conta você queria a planta? Ele: sim, eu queria a planta. Aí ele: pois é, então você está se compadecendo de uma planta que eu fiz nascer ontem e hoje ela já morreu. Então por que eu não vou me compadecer de uma cidade com mais de 120 mil pessoas e animais, né? Então assim, irmãos, muitas vezes nós passamos por algumas situações que nós queremos que aquela pessoa, o fulano ou ciclano, viva uma vida ruim mesmo, sabe? Para pagar os erros que fez. Isso aí não é da nossa alçada, irmãos. Isso aí é com Deus. Deixa que Deus resolve isso daí na vida da pessoa. A justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Deus, ele faz da forma que ele quiser e no momento que ele quiser. Uma coisa é certa, irmãos, tudo Deus pedirá conta, tá? Então não cabe a mim, a você ficar se preocupando com a vida do irmão. O irmão fez isso, fez aquilo, ele tem que passar uma prova, ele tem que passar uma punição severa, Deus tem que castigar. Não é assim. Deixa que Deus resolve isso daí. Deus, ele é poderoso, ele é amor, ele é justiça, e na hora certa ele trata com cada um. Então Tiago também nos exorta aí no capítulo 4, do versículo 1 e 2, sobre isso, de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas, né? Apesar da gente saber aqui, irmãos, que a ira é um problema universal, que é dominante em todas as culturas, que é experimentado por todas as gerações, que ninguém está imune do veneno dela, nós aqui aprendemos como nos livrar disso, né? Se passarmos por momentos de ira,
como a gente não pecar, como a gente não levar isso com a gente. Então, nós vimos aqui nesse tópico como viver melhor, como ser um cristão, passar por isso, colocar na mão de Deus. Então, que você possa guardar esses ensinamentos, guardar no seu coração esses ensinamentos, colocar em prática isso na sua vida. Você vai ter uma vida melhor, você vai ter pensamentos melhores, né? E as coisas vão fluir melhor na sua vida, pode ter certeza. Vamos para o nosso tópico 3, a graça de Deus e a velha natureza.